Olá pessoas, boa tarde, eu sou Danilo Sou o Vitor, e nós estamos aqui com a parte 2 sobre resposta a perguntas de ateu. né? Maravilhosas, perguntas dos A gente ateus pegou um vídeo, né, do de um canal. canal aqui que se chama Sem Churumelas. Ele é bem famoso no TikTok, né? E aí ele fez um vídeo, né, sobre a pergunta do ateu e a gente já tá respondendo, né? A gente já fez um vídeo, agora é a segunda parte, né? Aí depois a gente vai lançar os dois vídeos, vocês vão gostar. Aí a primeira pergunta que ele falou assim é porque Deus não condenou a escravidão e complementando ele da pergunta por que colocou regras e no final dessa pergunta ele fala assim e ainda diz que é o Deus do amor. No caso ele pergunta se porque Deus permitiu que a escravidão aconteceu e porque ele colocou coisas meio que apoiando a escravidão. Vamos lá, primeiro que tem que entender o seguinte, que Deus ele é soberano. Mas como está escrito aqui em Salmos, capítulo 115, eu vou ler do versículo 14 até o versículo 16. Depois vocês podem ler o capítulo inteiro, tá? Como comentei com vocês no vídeo anterior. Que Deus aumente o seu número, tanto de vocês quanto dos seus filhos. Que vocês sejam abençoados por Deus, o Criador do céu e da terra. Versículo 16. O céu pertence a Deus, mas a terra deu à humanidade. Resumindo, a culpa da maldade, a culpa da escravidão é culpa do homem. Porque o nosso próprio Criador deu a terra para o homem. E se a terra está desse jeito, foi porque o homem entregou a maldade. Entendeu? Muita gente se vitimiza, fica fazendo essas coisas, colocando a culpa no Deus Criador, mas entenda que o próprio Deus Criador deu total liberdade para Adão pecar lá, como eu já expliquei para vocês, e a total liberdade para um escravizar o outro, né? Isso é questão de lógica. E outra, a coisa que ele fala também, respondendo a outra parte da pergunta que ele perguntou, porque Deus colocou coisas na Bíblia que apoia a escravidão, eu quero que ele me mostre. Não sei se você está vendo isso, mas caso você veja ou alguma outra pessoa ache na Bíblia, nos mostre, tá? Porque a Bíblia não se contradiz. Eu quero que você nos mostre, eu vou mostrar pra vocês que não é desse jeito. E que não, você, que tá todo mundo tendo uma opinião equivocada sobre isso, porque Deus, ele nunca vai apoiar a humilhação de outra pessoa. Ele é um Deus de humildade. Jesus, ele nunca apoiou uma coisa dessa, pelo contrário, ele foi humilhado. Entendeu? Mas vamos lá, vamos partir para a próxima pergunta. Você quer falar uma coisa sobre? É que é aquela coisa, né? Se, como ele já falou, né? Deus, ele deu a terra aos homens, né? Então, tipo, toda consequência do mal que tem na terra é culpa nossa. Porque a gente, na Bíblia, no Antigo Testamento, mostra um Deus que a gente vê ele, né? Como pai. Que como um pai, ele cria, né? O filho, né? Pra ser um homem. Então, tipo, ele vai falar as verdades, ele vai direcionar as coisas, vai doer, mas vai fazer você crescer. Eu tive um conhecimento de um cara, o Rômulo, né? Um cara meu com vasto conhecimento. E ele, esse A Rômulo, Romulo Maskin? não, é um outro conhecido meu. Ah, tá. Ele estudava muito a Bíblia, mano, ele já leu a Bíblia várias vezes, estudou, já encontrou com pessoas que têm grande conhecimento. E uma vez ele encontrou um senhor de idade, né? E ele usou um exemplo assim, que Deus chegou para, na verdade, um homem pediu para ouvir a voz de Deus, né? E Deus respondeu, ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me torne forte. Aí Deus falou, tá bom. Aí, tá vendo essa montanha? Eu quero que você empurre essa montanha todo santo dia por, acho que foi por 300 dias, e botou um limite ali. E todo dia ele falou assim, empurra essa montanha. O cara foi lá, todo dia ele empurrava a montanha, botava força, 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 e nada da montanha se mover e tal. Chegou certo quando ele chegou no final, né, cumpriu os 300 dias, ele gritou injuriado para Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor mentiu para mim. O Senhor falou para me empurrar essa montanha e essa montanha não se move. E Deus falou para ele, eu não pedi para você mover a montanha, eu pedi para você empurrar. E olha as consequências que te deu. Olha para o seu corpo, olha como tá. Você tem músculo, agora você consegue arar a terra. Você tem uma saúde boa. Seu estado físico está forte, você se tornou um homem. Imagina o shape do Né? cara. Aí ele falou, 300 dias treinando. Aí ele falou, o erro de muitos de vocês é que vocês ouvem uma coisa e fazem outra. Se eu mando vocês fazer uma coisa, vocês fazem outra. Foi a mesma coisa com Moisés. Deus falou com Moisés, toque na pedra. Moisés foi e deu uma pancada, rachou a pedra no meio. Né? Então é muito que a gente faz, a gente ouve uma coisa e faz outra. Né? E isso é o que remete ali, ele falou. A questão das consequências que tem no mundo, de tudo de ruim,
Não é culpa de Deus, é nossa. É culpa dos donos da terra, que somos nós. Beleza? A próxima pergunta... Beleza. Ele pergunta o seguinte. Por que você... Deus... Né? Ele pergunta para Deus. Aspas, não. Por que você simplesmente dá limite aos filhos? Por que vocês falam que só os filhos têm que obedecer? E por que você permite que os pais abusem psicologicamente dos filhos ou fisicamente dos filhos? Né? Desculpa. E com isso, deu toda a autoridade aos pais. Basicamente foi isso que ele falou. Então, tem que entender que a Bíblia, ela, como eu falei, a Bíblia ela se completa. E no mesmo lugar onde está escrito que os pais têm que educar o filho, também está escrito que os pais também têm que respeitar os filhos. Você sabia que está escrito bem lá? Vós pais, não ireis os vossos filhos. Porque pai gosta muito de provocar os filhos. Pai gosta muito de apertar psicologicamente ali. Então Jesus, ele é direto. Deus, ele é maravilhoso. Então, da mesma forma que tem regra para os filhos, tem regra para os pais. Pode falar? Tem alguma coisa para falar? É aquela coisa. Eu sou pai, tenho 2 filhos, né? Um casal. E eu falo, é constante, porque, tipo assim, os filhos, eles sempre veem os pais como autoridade. E é aquela coisa, a gente como que é pai, a gente tem que entender que liberdade é diferente de libertinagem, entendeu? Eu dou liberdade pro meu filho brincar, mas eu não dou libertinagem de ele simplesmente me desrespeitar. Ou fazer o que quer, né? Ou fazer o que quer. Por exemplo, na minha frente ela é uma coisa, e na frente das outras pessoas é outra. Não. Eu entendo que se eu botar muita pressão no meu filho, né, ou na minha filha, e simplesmente ali, você fazer isso, pressionar muito, não deixar, digamos assim, não dar aquela liberdade para a criança brincar, ela vai se sentir presa, vai ficar acuada, né, e vai crescer traumas, né, porque querendo ou não é um ser humano que está se formando, não é um ser humano que já está formado, né, então ele vai ter um formado traumatiza, imagina a criança. Né? E como Deus fala, né, venha a minhas crianças porque delas é o reino do céu. Sim. Próxima pergunta. Então, agora, tenho mais uma dúvida dele aqui. Ele falou por que Deus ele não permite que não manteve, né, já que ele inspirou todos os evangelhos, todos os livros da Bíblia, porque ele não manteve a mesma Bíblia, não preservou a Bíblia, né, do jeito que era desde o início, desde quando foi escrita a primeira vez. Então, isso para mim é uma pergunta um pouco absurda, mas eu vou responder. Basicamente é entender que a mesma escrita, a mesma fala, a mesma pronúncia de 2000 anos atrás é diferente da 2000 anos para frente. Entendeu? A Bíblia é a mesma desde o século IV, nunca mudou. A única coisa que muda são só atualizações de palavras para o vocabulário, para a ortografia. Mais nada, é a mesma Bíblia, as mesmas escritas. Não é porque o povo inventa interpretação, porque a Bíblia não é questão de interpretação, a Bíblia é que está escrita, ponto final. Não quer dizer que mudou, entendeu? É a mesma Bíblia, entendeu? Muita gente dá muito exemplo do Alcorão, é a mesma coisa. Isso é uma conversa de quem não lê e fica falando esse tipo de coisa. Beleza, tem a próxima pergunta abençoada também sobre por que Deus ele não impediu as atrocidades cometidas pelo seu próprio povo cristão, né? Como a Santa Inquisição e tal e etc. Vamos lá. Primeiro aqui, para começar, tem que entender que existe diferença entre o evangelho e a aplicação romana, entendeu? Porque Constantino teve um sonho lá com a cruz e ele viu que a única religião que tinha a cruz como símbolo é a religião cristã. Somos os cristãos. Então ele pegou e mudou tudo e botou Roma para ser cristã. Só que a diferença é que ele trouxe todos os costumes pagãos de Roma, inclusive a autoridade, autoritarismo, inclusive toda a aplicação que Roma fazia nos outros como opressão mundial, na toa que era o maior império. Então, tipo, eles colocaram tudo e só botaram o símbolo da cruz e dizem, não é à toa que são chamados de católico apostólico romano. E não ofendendo os católicos, porque eu amo muito os católicos que vivem pela Bíblia, que vivem pelo que é correto. Entende? Lógico que eu discordo de muita coisa, inclusive, principalmente quando se relata da Bíblia, a gente discorda de muita coisa, mas eu não vou dizer que isso, que você dizer pra mim que a Santa Inquisição ou o que aconteceu por causa das autoridades de Roma é aplicado nos cristãos em geral. Não faz sentido nenhum, meu amigo, porque assim, ó, Jesus ele nunca fez. Entende? Jesus ele era a palavra viva. E nós, como disse Paulo, sejais nossos imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Jesus não fez, não tem desculpa não. E outra coisa, nunca generalize um cristão que é ser humano com todos os cristãos. Não faz sentido.
entende? A gente bate muito aqui nos falsos cristãos, nos falsos pastores, que se ser pastor fica roubando dinheiro do povo, entendeu? De um adolescente, criança que engana um monte de gente que é velho, que diz que lê a Bíblia e não lê, entendeu? Então a gente não tem essa questão. Tenta que a terra foi dada a ser humano. Se o ser humano entregou a maldade, não é culpa de Deus. Entendeu? Não tem nada a ver com Deus ou por ser cristão. É o ser humano que não presta, não tem caráter. E se uma pessoa faz isso, ela nunca foi cristã. Beleza? Você quer falar algo, mano? Não muito, porque, tipo assim, a Santa Inquisição, pra quem gosta de ficção, sabe que a ideia que de alguns cavaleiros tinham era de que, poxa, o objetivo principal era recuperar Jerusalém, né? Só que o que o pessoal fazia? Eles tinham uma ideia muito errada. Mas pra tomar assim, Jerusalém, né? Tomar. Recuperar. É que eles falavam, recuperar, mas tomar. Porque eles usavam muito aquilo lá. Tipo assim, todas aquelas pessoas que não adoravam a Deus, né? Como eles falavam, né? Como tem muitos relatos, eles falavam, né? De soldados que saíram, porque quando descobriram o real motivo do que era aquilo, simplesmente se voltaram contra a igreja, porque eles viram que aquilo ali não tinha nada a ver com o que eles pregavam, né? Então, simplesmente... Não estuda, né? Não é, né? Não faz sentido, entendeu? O próprio Jesus, ele fala que nós temos que ser mansos e humildes de coração. Como é que uma pessoa que é mansa e humilde de coração vai matar outra e ainda botar o nome dele pra isso? Não faz sentido. Aí eu sei que vão vir argumentos falando, tá, mas o povo de Israel saiu, matou, destruiu cidades, isso, aquilo. Vocês sabiam que tem documentos falando e provando que aquelas cidades pertenciam ao povo de Israel? Que foi entregue a Abraão por documentação. Em Gênesis, final de Gênesis e início de Êxodo, Moisés vai falar com o faraó para libertar os hebreus. Deus fala para Moisés e fala para Arão: eu vou cumprir com a minha palavra, porque a terra em que eu vou lhes dar foi a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. E tá tudo documentado, sim. Tem documentos sobre isso. Então, eles só foram reivindicar a terra que era deles. Não é porque o povo vem tomar a coisa dos outros e achar que não tem reviravolta, não faz sentido, entendeu? É que nem umas pessoas aí que invadem a terra dos outros e acham que tá certo. E toma, entendedores entenderão. Próxima pergunta. Ei! Beleza, vamos lá. A próxima pergunta dele, ele falou, por que você prioriza um dos seus filhos, mata alguns dos seus filhos para exaltar um certo filho teu? E fé, né? Fé. Como ele fez, ele falou exemplo de Jó e tal, também. Eu vou até aumentar. Fala exemplo de Davi, que Davi matou um monte que veio contra ele. Né? Tentou usar Abraão, né? Como seu único filho, só que ali já é um outro contexto, mas... O Isaac, né? O Isaac, né? Entra no contexto da pergunta dele ali também, né? Vamos lá. Primeiro que você tem que entender, a primeira coisa que o ser humano tem que entender é que Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, quando ele quiser. Ele é dono do tempo, da matéria, de tudo. Como eu já expliquei no outro vídeo sobre a soberania de Deus. Mas entenda o seguinte, tem pessoas que têm poderes e só pelo fato de ter poder aquisitivo, de ter grana, acha que pode mandar outra pessoa para tirar a vida dela. Acha que pode controlar o mundo, que manda de tudo. Entendeu? E não é bem assim, não é assim que acontecem as coisas. Deus, ele permitiu que isso acontecesse porque ele queria mostrar, não a soberania de Jó, mas que a fidelidade de Jó com ele. Entendeu? E outra coisa, mas o filho de Jó morreu e depois ele deu outros filhos. Você tem que entender que Deus ele já sabia que ali era o místico da vida dos filhos de Jó. Você já parou para pensar que eles já poderiam ter morrido ali? Tanto que, se você continuar na história de Jó, ele se confortou com aquilo, porque foi morte rápida. Provavelmente eles iam morrer de forma pior e mais violenta depois. Entendeu, meu amigo? E outra coisa, quando a mulher dele vai falar, abandone esse Deus e morre, ela está dizendo abandone esse Deus. Ela não fala abandone o Deus ou abandone Deus. Para ela existiam outros deuses. Então, provavelmente, para ele não se colocar no paganismo que a mulher dele era, Deus foi e fez o que fez porque ele é soberano, ele pode fazer. Entendeu agora a pergunta? Próxima pergunta. Beleza. Próxima pergunta. Tem umas perguntinhas abençoadas que vocês são só a graça de Deus, mas vamos lá. Saudade do dinossauro. E olha, saudade do que a gente nunca viveu. Vamos lá, a pergunta que ele fez foi por que Deus exige ser adorado?
Para começar, abençoado, Deus não exige adoração. A Bíblia fala que ele procura verdadeiros adoradores. Quem procura não está exigindo nada. Entendeu? Leia o que está escrito. Não inventa situações que não existem. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele não exige verdadeiros adoradores. Porque se ele fosse um Deus de exigência, ele seria um ditador. E um Deus ditador não permitiria que o povo escolhesse, adorasse outros deuses, ou escolhesse a árvore do conhecimento do mal, o fruto do pecado. Vou dar um exemplo bom. A gente vai ali, né, na Babilônia. Desculpa o barulho, meus irmãos. Faz parte da família. A gente vai ali o exemplo da Babilônia, quando, né, os hebreus vão levados para a Babilônia, né? É simplesmente ali, ó. Tem Nabucodonosor, ele quer ser adorado, né? E tem os conselheiros dele, não, vamos construir uma torre de ouro para que todo mundo te adore. Vários judeus ajoelharam, só teve 13 que não ajoelharam. Que a gente sabe entendeu? O que é. Eles tiveram as escolhas. Escolha. Como é que Deus está exigindo alguma coisa se ele não escolhe? Deus, ele quer que a pessoa adore ele de coração, porque a pessoa quer. Porque se ele fosse tipo Thanos, era metade que não queria pro virar pó, e o resto ia ser obrigatório adorar ele. Não é assim que ele faz. Ele seria um ditador. Exatamente, mas ele ama. Como ele mesmo fala no vídeo, se não é um Deus de amor, sim, ele é um Deus de amor. Ele ama tanto que ele deixa você escolher fazer o que você quiser. Agora, as consequências é um problema seu, porque a terra foi entregue a você. O que você faz com a terra é problema seu. É que nem, ó, se não quiser levar pro lado da Bíblia, vamos levar pro lado dos filósofos, que é o que muitas pessoas fazem. Tem um filósofo que ele tem uma frase muito conhecida: todo ato tem consequência. Pronto. Todo ato tem consequência. Se simplesmente se andar com os olhos fechados na rua, provavelmente vai acontecer algum desastre. Ou vai se bater, vai ser atropelado. Foi um ato que você escolheu e aí vai gerar uma consequência. Tudo tem consequência, tudo tem os dois lados. A física explica isso da melhor forma possível. A gravidade é o melhor exemplo. Jogou uma coisa em cima, tudo que sobe vai descer. Tudo que vai para frente também pode ir para trás, pela mesma proporção que foi para frente. Velocidade é igual a força. Tudo tem dois lados, tudo tem um lado bom. Tem até um símbolo chinês que eu discordo, né? Mas tem um símbolo chinês que fala que toda maldade tem um pouco de bondade, toda bondade tem um pouco de maldade. Entendeu? Eu discordo um pouco, desse. Mas o que eu tô colocando é como exemplo, para você entender que Deus ele não faz exigência. A única coisa que Deus faz é regras. Se você realmente é um cristão e quer viver para ele, cumpra as regras. E aí sim, como regra de todo rei, tem que ser respeitada e cumprida. Entendeu? Mas é para quem escolheu ele. Quem não escolheu, não tem exigência nenhuma. Tá bom, meu amigo? Mas tem consequências. Próxima pergunta. Ele fez uma pergunta também que, pra mim, eu vou mentir. Essa me deixou indignado, meus irmãos. Que ele falou bem assim. Porque Deus simplesmente não oferece o perdão sem exigir nada em troca. Meu amigo, entenda uma coisa. Se alguém fazer uma maldade com você, com alguém da tua família, e aí ele chega pra você, ele chega pra você e te pede perdão, no caso, você te pede perdão e você aí, como você falou, né, simplesmente libera o perdão. Mas aí você não vai exigir algo em troca? Se você for um homem de coração e quiser dar o perdão, você não vai querer exigir pra ele que ele não faça mais? Ou você quer que ele continue fazendo isso contra a sua família, ou que talvez faça com outra pessoa da tua família de novo? Eu acho que não, né? Acho que você, no mínimo, você vai pedir, vá e não peques mais. É simples. Não é Deus, não tem uma obrigação de liberar perdão, não. É você que tem que chegar para ele com humildade e falar assim, eu pequei contra ti. Isso é para quem é cristão. Entendeu? A gente não pede para todo mundo sair fazendo isso. A gente queria que o povo entendesse que Deus é maravilhoso e que ele quer que você se torne um filho. Deixe de ser criatura para ser filho, entendeu? Deixe de viver na vida pecaminosa e busca ele. Mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Quem obriga é Satanás. Entendeu? Outras situações que a gente não vai entrar agora nessa situação porque é muito profundo. Entendeu? Então, assim, Deus não tem obrigação nenhuma de liberar perdão. Que você que tem que pedir perdão para ele, porque quem fez o pecado foi você. Entendeu? Deus não tem que simplesmente liberar perdão sem exigir nada em troca, não. Vai e não peques mais, porque o perdão acontece quando você não faz mais. Entendeu? Porque se você for traído por alguém te traiu em um relacionamento, você não vai querer que ele te traia todas as vezes. Se você perdoa, você vai falar, não faça mais. Ou você vai querer que ele continue te traindo? Obviamente que não, né? Você quer falar alguma coisa ou não? Não, os exemplos que você já usou é muito bom. Muito bom. Tá bom, próxima pergunta. Ele faz uma pergunta, ele pergunta, por que você se coloca em vários princípios moralmente, etc, etc, sabendo que a gente não vai conseguir cumprir, sabendo que a gente não vai conseguir obedecer tudo que o Senhor nos manda, né? Que Deus manda aqui biblicamente
falando. Cara, é exatamente por isso que a gente não vai conseguir cumprir tudo, que Jesus teve que morrer para nos santificar e ressuscitar para nos justificar perante ao Pai. Para quando o Pai olhasse para a gente, visse o Filho. Entendeu? Para que a gente, o nosso Espírito Santo, se tornasse um com Ele. É por isso, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabia que a gente não ia cumprir tudo. Mas Ele aceitou que você, acreditando em Cristo, você tornasse um com o Espírito de Deus. A salvação entrasse em você porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Entendeu? Isso que é o maravilhoso de Deus. Então, essa pergunta, eu acredito que já foi respondida, né? Porque só pelo fato de você viver para Deus, é que o Espírito Santo te ajuda e o sangue de Jesus te limpa. Ó, só para dar um exemplo, que isso tá na Bíblia, as pessoas podem ler. É livro de Êxodo. Fala a história de Moisés. Moisés é o cara. Moisés foi lá, liberou o povo lá do Hebreu, faraó, né? O que aconteceu. Beleza. O pessoal lá atravessou o mar. Chegando lá, o pessoal tava cansado, pediu para Moisés descansar, porque caminhada, né? Nego ali não tinha carro que nem hoje, então era pevete naquela época. Aí de repente, Moisés sobe, né, para conversar com Deus. E isso Jesus não tinha vindo ainda. Entendeu? Jesus não tinha vindo ainda. E o povo hebreu já estava liberto já. Moisés subiu para conversar com Deus. O povo pediu para Moisés que tivessem regras, porque eles estavam em um sistema que tinha regras, que era no Egito, né? No Egito tinha regras, o entendeu? povo solicitou a escravidão de novo. Vocês têm noção, eles chegaram para Moisés, fique tranquilo, fala para Deus lá para poder botar as regras que a gente vai cumprir, né? Mas aí Deus falou, então vocês cumprem, né? Entendeu? Tome 10 mandamentos, não cumpri os 10. Tome mais, a ponto de a 613 mandamentos. E ninguém conseguiu cumprir, a não ser o próprio Deus encarnado, que é Jesus. E olha a consequência, o povo peregrinou 40 anos. Que era para peregrinar 40 dias só. 40 dias. Andava um pouquinho, reclamava, deu mais uma voltinha. Mais uma volta. É que nem quem é do exército tá ligado. Reclamou com o general. Reclamou, o sargento, não precisa nem general, só o né? sargento já então, tem essa punição. É isso a consequência. O ser humano não consegue porque a gente simplesmente reclama do pouco que tem e não agradece. E o povo fez, olha que foi muito tempo atrás, vocês exigiram regras. Deus mandou Moisés, Moisés, tá aqui, uma regra básica pro pessoal seguir. Eles foram soberbos, cara. E pra vocês terem uma noção que esse mesmo povo que pediu as regras pra Moisés, o cara subiu pra falar com o dono de tudo isso aqui. Quando voltou. O cara não passou um tempinho lá conversando com Deus, o pessoal achou que Moisés tinha abandonado. Não, fez bezerro de ouro, criou pegou os ouros que Deus fez o faraó entregar pro pessoal sair da terra dele, porque já não aguentava mais de tanta praga. É por isso que ele é idolatrado, né? Lá em Israel, pô. Porque eles estavam praticamente tendo Moisés como o próprio Deus. Entendeu? Porque o ser humano, ele gosta de ser idólatra. O ser humano é só Jesus na causa. Mas amém, próximo aí veio, fez o bezerro, Deus ficou, fala assim, esse povo eu não sei o que eu faço. Pediu regra, dei regra. Não cumpriu. Pediu carne, dei carne. Dei carne, pediu... água. Não entendo esse povo, não entendo. Mas tem um amor, vou cuidar, mas também vai ter consequência. 40 anos e nem entraram na Terra Prometida. Os seus filhos que entraram, pra você ter uma noção. Então, por mais que a gente exige, sempre exige mais, a gente nunca vai conseguir cumprir. Então, próxima pergunta. Tá, ele fez praticamente a mesma pergunta, só que de forma diferente, palavra diferente. Né? Então eu vou responder de novo com outras palavras diferentes para a mesma pergunta. Por que que Deus nos culpa, sendo que nós somos criação dele? É que nem Adão fez, né? A mulher que tu me deste, a serpente. Todo mundo jogou a culpa para Deus, né? Porque é fácil jogar a culpa pro Criador, sendo que assumir seus próprios problemas. Isso daí é a coisa mais fácil que a humanidade faz. Como eu disse há alguns minutos atrás no mesmo vídeo, a culpa da maldade está no mundo do ser humano. Mas a consequência também é do ser humano, entendeu? Existem 2 pesos e 2 medidas. Se você bota um peso, você tem que ver a medida. Se você faz a maldade, entenda que a consequência da maldade vai vir. E isso eu não estou falando nem de Bíblia, isso é questão de karma. No budismo é karma, como é entre outras religiões, é um peso, é a movimentação, é o chakra, não importa. Todo mundo sabe que se você plantou cebola, tu não vai colher morango não, meu amigo. A vida não é um morango não, a vida é um limão. Só que é um limão... Sem suco.
Só que é um limão para quem plantou limão, porque quem planta morango, colhe morango. Então é consequência dos seus próprios atos. Não venha colocar a culpa em Deus do que você faz, sendo que a terra é tua e as consequências do que tem na terra é tua. Então não coloque a culpa em Deus pelas coisas que você faz. Porque você tem liberdade para escolher a maldade, mas também tem liberdade para escolher o bem. E você prefere o mal. Entendeu? Esse é o problema do ser humano. Quer responder alguma coisa? Não, já falou já. Próxima pergunta. Galera, essa foi a nossa parte 2, né, da pergunta dos ateus. Sim. Só que ficou muito longo esse vídeo e a gente quer fazer ali uma parte 3, a parte final, na real, né, das perguntas. E a gente, sinceramente, do fundo do nosso coração, a gente espera que tenham respondido vocês. Sim. E que o Espírito Santo entre no coração de vocês e revele a verdade de Cristo pra vocês. Quer falar uma coisa, mano? Desejar a todos uma ótima semana e um final de semana que está por vir. Né? Que o Espírito Santo guie vocês no caminho correto, os anjos os protejam, que Deus os abençoe e que essa mensagem possa chegar no coração de vocês e na mente de vocês sem dúvida e com clareza.